Bom dia, alunos da turma de 2001, como vocês estão? Então, pessoal, na aula de hoje, dia 1º de outubro, né, a gente está iniciando aí o novo mês, né, tínhamos esperança aí de retornar às aulas, né, em setembro, mas infelizmente ou felizmente não aconteceu. A gente tem que pensar também nos cuidados com a nossa saúde, né? Mas vamos com calma, entregando a Deus que vai dar tudo certo. Então vamos lá. Na aula de hoje a gente vai ver um pouco a diferença entre língua e linguagem. Linguagem é toda a forma que o ser humano usa para se comunicar. A linguagem inclui a língua, que por sua vez é um sistema convencionado pelos homens e utilizados por grupos. Um desses sistemas convencionados é a gramática, ou seja, as regras que estabelecem o uso de uma língua. Aí nós temos algumas formas de linguagem. Portanto, a diferença entre língua e linguagem. A língua é um conjunto organizado de elementos desenvolvido pelos seres humanos e comum a um grupo. Por exemplo, pessoas que falam francês ou aquelas que aprenderam a se comunicar em Libras. A linguagem, por sua vez, é qualquer forma de expressão. Por exemplo, a dança, a imagem e a música. Tipos de linguagem. Já deu para perceber, então, que existem diferentes tipos de linguagem. Para ficar craque no assunto, vamos explicar cada um deles, né? Falar um pouquinho deles. Nós temos a linguagem verbal e não verbal. A linguagem verbal é aquela que utiliza palavras para transmitir uma mensagem. Exemplo, temos exemplos aí da carta. Usa palavras, independente de ser escrito ou falado, tá? É um exemplo de linguagem verbal porque usa palavras. A linguagem não verbal é aquela que utiliza imagens, sinais, gestos, entre outros, para transmitir uma mensagem. Isso é importante frisar porque as pessoas pensam assim, verbal é aquilo que fala. Não é. Verbal é aquela que utiliza palavras, faladas ou escritas, tá? A não verbal é a das imagens. Linguagem mista. A mista é uma combinação das linguagens verbal e não verbal, ou seja, além das palavras também tem as imagens, os recursos visuais. Aí nós temos aí, as palavras, educação, né, particular de uma forma, pública de outra. O que é a fala? Como eu estou dizendo, o pessoal muitas das vezes confunde. A fala, por sua vez, é uma linguagem oral, que, além disso, recorre à língua para se manifestar. Por exemplo, as pessoas falam português, inglês, espanhol, entre tantas outras línguas. Conforme o contexto dos seus falantes, surgem diferentes níveis de fala. Temos a fala coloquial, que é aquela utilizada em situações informais, comum do dia a dia, cujo vocabulário pode ser mais simples e marcado por gírias. E temos também a linguagem, a fala, né? Fala culta. Tá vendo como é que até eu confundi a linguagem culta? Não é linguagem, é fala. Tá? A linguagem é a forma de se expressar, né? Pode ser verbal ou não verbal. Não é isso que a gente viu? Linguagem mista. Pode ter as duas, a verbal e não verbal. Aí a gente entra na questão da fala. Aí sim, é a fala coloquial, aquela do dia a dia, e a fala culta, que a gente utiliza em situações formais. Né? O vocabulário é mais polido, mais certinho, né? De acordo com as regras da gramática, tá ok? E aí a gente vai, por hoje, a gente vai estar dando essa parada aí. Copie no caderno, né? Matéria nova. E quem puder imprimir as imagens para poder colar junto, né?
se não copiem a parte do texto, né? E aí na próxima aula a gente dá uma continuidade aí nesse tema língua e linguagem, tá ok? Então fiquem com Deus, forte abraço a todos.